Olá, pessoal! Vamos continuar então a falar sobre a Lei 12.550, que autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, objeto do nosso estudo, né, gente? Aqui, aliás, hoje a gente vai finalizar o conteúdo desta lei. Já lemos a maioria dos artigos e agora faltam apenas as disposições que constam lá no final da norma, né? Nada de muito difícil, mas a gente precisa sim ler até o fim, né? Já que são 20 artigos, a gente precisa conhecer todos eles. Mas antes da gente finalizar então o nosso conteúdo com esta aula de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para sempre, pessoal, acompanhar a gente nas redes sociais, tá? No nosso Instagram, no nosso Facebook, também nos podcasts que você pode ouvir e no canal do YouTube, /Focus Concursos, né? E que tem muitas dicas sempre atualizadas aí sobre todos os concursos do nosso país, tá bem? Então, se você vai finalizar aí os seus estudos para o EBSER, né, para esses concursos, bom, mais para frente aí você vai ter chance de estudar conteúdos semelhantes e pode aproveitar todo esse estudo para realizar outras provas. Então, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, assim você está sempre atualizado sobre os concursos em andamento, aqueles que estão previstos, né? Porque às vezes vale a pena a gente começar a estudar ainda antes de ser lançado o edital, aliás, sempre vale a pena, né? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar das disposições finais do artigo 13 até o artigo 20 da lei, né? E encerrar, então, esse conteúdo. Vamos lá? Disposições finais. Artigo 13, gente, olha só. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder à EBSER no âmbito e durante a vigência do contrato de que trata o artigo 6º, bens e direitos necessários à sua execução. Gente, então esse artigo, ele diz o seguinte, que é possível então a cessão de bens e direitos necessários à execução do contrato, aquele contrato que a gente já estudou, o contrato do artigo 6º para a prestação de serviços, né, conjuntamente com as instituições federais, as instituições públicas federais de ensino e também as congêneres, né? Se você não lembrar, volta lá no artigo 6º, pessoal, dá uma lidinha lá, no parágrafo a gente encontra quais são os requisitos desse contrato, né? E é bem importante sim a gente conhecer o que dispõe esse contrato. Bom, então, quando as instituições públicas federais de ensino e congêneres, né, elas vão firmar este contrato com a EBSER, elas ficam, portanto, autorizadas a ceder à EBSER bens e direitos necessários à execução desse contrato, tá bem? Parágrafo único. Ao término do contrato, os bens serão devolvidos à instituição cedente. Perfeito, né? Tranquilo, aí não tem nenhum mistério. Artigo 14, gente. A EBSER e suas subsidiárias. Lembra que a gente estudou que fica autorizado por lei, então, a criação de subsidiárias no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tá? Então, a EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. O que significa isso, então, gente? Que a gente tem a possibilidade de fiscalização, gente. Fiscalização tanto interna como externa, né, gente? Olha só, a fiscalização interna no âmbito do Poder Executivo e a fiscalização externa exercida pelo Congresso Nacional. Isso é importante a gente gravar, porque realmente pode vir na sua prova. Quem exerce, então, o controle, quem exerce a fiscalização das atividades, então, né? A fiscalização, tá? Das atividades no âmbito no âmbito da EBSER
e das suas subsidiárias, pessoal, né? Vamos lembrar que também no âmbito das subsidiárias, cuja criação foi autorizada por esta mesma lei. Então, a fiscalização no âmbito da EBSER e das subsidiárias, ela pode ser, né? Poderá haver, então, um controle interno, certo? E também o controle externo, tá? Gente, a fiscalização interna, ela vai ocorrer, né, pelo próprio Poder Executivo. Olha só, estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo. Então, o controle interno é feito pelos órgãos respectivos, né, do Poder Executivo, tá, pessoal? Do Poder Executivo, né? E a fiscalização, o controle externo é feito, então, pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, né? Congresso Nacional, com o auxílio, então, gente, do Tribunal de Contas, né? Com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, assim é que é feito o controle externo das atividades no âmbito da EBSER e também das suas subsidiárias. Isso pode vir na sua prova, uma perguntinha ali, né? Quem exerce o controle externo das atividades no âmbito da EBSER e de suas subsidiárias? E você já sabe a resposta, que é o Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, tá bem? Vamos adiante, olha só. Artigo 15, gente. A EBSER fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. O que significa patrocinar entidade fechada de previdência privada? Gente, as entidades fechadas de previdência privada, elas vão atuar administrando, então, uma previdência, um seguro, né, que será patrocinado pelo ente que deseja fornecer aos seus empregados, aos seus subordinados, uma previdência, certo? Então, eu trouxe aqui para você mais ou menos como que isso funciona, tá? Prestem atenção, olha só. O parágrafo único desse artigo vai dizer o seguinte: o patrocínio de que trata o caput poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Mas, prestem atenção, em síntese, o patrocinador é a pessoa jurídica, pública ou privada, no nosso caso é a EBSER, né? Uma pessoa jurídica aí, com personalidade jurídica de direito privado, que decide oferecer um plano de previdência para os seus servidores e empregados. A entidade fechada de previdência é que administra e opera os planos de benefícios. Então, gente, nós temos entidades fechadas de previdência, né, que administram e operam planos de benefícios, e essas entidades são patrocinadas pela pessoa jurídica pública ou privada que decide oferecer esta previdência para os seus servidores e empregados. Então, voltando lá no que diz o nosso artigo 15, prestem atenção. A EBSER fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Então, o que significa isso, gente? É que a lei está dizendo o seguinte: olha só, vamos sim oferecer um plano de previdência aos nossos servidores ou empregados, né? E este plano será prestado, fornecido por uma entidade de previdência fechada, e a gente vai patrocinar. Ou seja, é possível a EBSER, então, né, fica autorizada, tá? Autorizada, certo? A patrocinar entidade fechada
fechada de previdência privada, né, gente? De previdência privada. Então, olha só, né? A EBSER, ela vai ser o quê? Vai ser patrocinadora dessa entidade fechada de previdência privada, que vai então organizar, administrar o plano de benefícios para os servidores da EBSER. Ela está autorizada a patrocinar uma entidade fechada de previdência privada. Gente, o que o parágrafo único trouxe para nós? Ele fala o seguinte, que quando da criação da lei, então, foi autorizado esse patrocínio aí de uma entidade fechada. Mas, para que não seja necessário criar uma entidade fechada específica para isso, o que a lei fala? É possível o patrocínio de que trata esse caput, né? Ele pode ser feito mediante adesão a uma entidade de previdência privada que já existe. Então, o patrocínio aqui, o patrocínio, certo? Pode ocorrer por meio de adesão a uma entidade fechada de previdência privada já existente, né? Vou colocar aqui já existente. Então, não é necessário criar uma nova entidade fechada. É possível sim que esse patrocínio da EBSER ocorra para uma entidade fechada que já existe, tá bem? Não é difícil, né, gente? Também é tranquila essa matéria. Olha só. Artigo 16. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá do prazo de até 1 ano para a reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Gente, então, quando, né, é justamente acordado, assinado, subscrito esse contrato entre a EBSER e uma instituição de ensino superior, tá? A EBSER disporá de até 1 ano para reativar leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Então, se existirem leitos, né? Se existirem serviços que não estão funcionando no âmbito, né, desses serviços de atendimento hospitalar, tá? Se eles não estiverem funcionando por falta de pessoal, tá? Por falta de pessoal, a EBSER tem até 1 ano da formalização do contrato com a Universidade Federal, que vai realmente subsidiar a reinauguração, não, né? A reativação, então, né, destes leitos e serviços. Então, gente, somente a partir desse momento é que haverá esse prazo de 1 ano para que sejam reativados esses leitos. Bom, professora, mas e se esses leitos tiverem sido desativados por falta de equipamentos, né? São leitos que estão ali, existe pessoal para trabalhar naquele local, mas foram desativados porque nós não temos determinada máquina, determinado equipamento e não temos dinheiro para comprar essas máquinas. Neste caso, não se aplica o disposto nesse artigo, porque esse artigo fala apenas dos leitos e também dos serviços que estão inativos por falta de pessoal, tá certo? Por falta de pessoal. Então, gente, o que eu chamo a atenção para você nesse artigo é que você preste atenção neste final. São leitos e serviços inativos, mas por falta de pessoal. Se os leitos e serviços não estiverem ativos em razão da falta de equipamentos, não se aplica esse artigo 16 aí, que trata deste prazo de até 1 ano para reativá-los, desde que, aliás, a partir então da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior. Beleza? Artigo 17, gente. Os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Olha só, né, gente? A gente tem a EBSER, que é uma empresa
uma empresa pública federal, né? Comandada pela União, então 100% patrocinada pela União, né? De capital da União. E a própria lei de criação dela autoriza aos estados, né? A criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Prestem atenção no disposto nesse artigo, pessoal, porque isso aqui foi objeto de pergunta em concurso, tá? Isso aqui caiu em prova, tá, gente? Quando a gente for estudar as questões, vocês vão ver que o examinador cobrou isto exatamente nestes termos que estão aqui no artigo 17 e essa era a resposta correta. Os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Não esqueçam disso. Bom, aí, gente, lá no artigo 18, o que acontece, né, no finalzinho desta lei 12.550, tá? O artigo 18 e o artigo 19 vão tratar de alterações no nosso Código Penal. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma norma que ela passa por todos os trâmites para ser aprovada lá no processo legislativo, né? E ela vai o seu objeto ele vai além apenas daquela ementa, né? A lei 12.540 autoriza a criação da EBSER e dá outras providências, né? Essas outras providências que é muito comum a gente ver nas leis, ali na ementinha, né? No objeto da lei, elas podem se referir ou não ao assunto que tem na lei. Deveriam, né? Mas a gente vê muita coisa diferente ali que realmente não se sabe por que está naquela lei. Mas o governo, o governo não, né? O legislador, ele aproveita esse momento aí de publicação dessa norma, de tramitação desse procedimento ali legislativo para, então, aprovar uma norma, uma alteração em outro código, como no nosso caso aqui, alterações no Código Penal. Então, vamos à leitura do que foi adicionado, tá? O artigo 18 e o artigo 19 acrescem informações no nosso Código Penal. A gente vai estudar isso agora, vejam só. Gente, o artigo 18, ele vai tratar do acréscimo de uma nova pena de interdição temporária de direitos. Olha só como está o artigo 18 na nossa Lei 12.550. O artigo 47 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5. Artigo 47, inciso 5, proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Na nossa redação, não consta, né? Não consta aqui na Lei 12.550 a redação do caput, tá? Mas o caput desse artigo 47, ele traz as hipóteses, as penas de interdição temporária de direitos. Então, gente, é uma pena de interdição temporária de direitos, gente. É um exemplo, né? Aliás, uma das formas de interdição temporária de direitos, a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Então, essa alteração trazida aqui pelo artigo 18, ela vai acrescentar uma nova forma de interdição temporária de direitos, que é a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos, tá bem? A outra alteração, a alteração do artigo 19, vai tratar da inclusão de um capítulo, a inclusão de um capítulo inteiro no título 10 da parte especial do Código Penal. Este título 10, gente, ele trata dos crimes contra a fé pública, tá? Crimes de falsidade, né? Aqueles crimes realmente cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, né? Então vejam só, o que o artigo 19 diz? O título 10 da parte especial do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 5. Capítulo 5, das fraudes em certames de interesse público.
Fraudes em certames de interesse público, artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de... Dois pontos. Prestem atenção antes da gente examinar quais são esses conteúdos sigilosos, né? A gente tem que ver que o tipo penal, ele vai trazer aqui, gente, o verbo utilizar, né? E também o verbo divulgar, certo? Então é crime tanto utilizar como divulgar indevidamente com esse dolo específico, finalidade de beneficiar a si ou a outrem. Nós temos o dolo específico aqui, que é a finalidade, né? Essa utilização e essa divulgação indevida tem essa finalidade, que é o dolo específico, de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. Aqui também é outro dolo específico, né? Pode ser que a intenção do agente, ao divulgar então este conteúdo sigiloso, seja unicamente de comprometer a credibilidade do certame. Então a gente tem mais essa possibilidade de dolo específico para sim aquela ação ser tipificada como um fato, né? Um fato descrito ali como crime, tá bem? Então, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de, inciso 1, concurso público, inciso 2, avaliação ou exame públicos, inciso 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou inciso 4, exame ou processo seletivo previstos em lei, certo, gente? Então a gente tem essas 4 hipóteses, né? Se a pessoa utilizar ou divulgar conteúdo sigiloso de concurso público, de avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, o Enem, né? Ou então vestibulares, né? Exame ou processo seletivo previstos em lei, outros previstos em lei, né? A pena, gente, a pena será de reclusão de 1 a 4 anos e multa, gente. Parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem? Olha só, permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput, aquele que vai ajudar, né, o agente a cometer o crime de utilizar ou divulgar esse conteúdo sigiloso. Então, nas mesmas penas de 1 a 4 anos de reclusão e multa, né, é que realmente pode ser vai incorrer ou pode ser condenado aquele que permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas a essas informações sigilosas, tá? Parágrafo 2º, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, e aqui então a gente tem, né, a forma qualificada desse delito, pessoal. Aqui nós temos a qualificadora, né? Que é qualificadora. Olha só, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena será de 2 a 6 anos e multa, né, gente? 2 a 6 anos e multa, essa é uma qualificadora. Na sequência, a gente tem uma causa de aumento de pena, gente. Causa de aumento de pena. Qual a diferença da qualificadora para causa de aumento de pena, gente? Na qualificadora, a gente tem uma majoração explícita da quantidade de pena, né? A regra é 1 a 4 anos. Na qualificada, na hipótese qualificada desse delito, a gente tem 2 a 6 anos, né? Então, quando ali o artigo vai trazer para você o aumento da pena já quantificado, ele vai ser então uma hipótese qualificadora do crime. E quando a gente tiver uma fração, né,
e o artigo disser aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, então a gente tem uma causa de aumento dessa pena, certo? Não é a hipótese qualificada desse delito, tá? Bom, de tudo isso, gente, acho importante a gente trazer aqui para o quadro um breve resumo do que seria, então, este capítulo novo inserido no Código Penal pela nossa Lei 12.550, que a gente não sabe, mas o examinador pode sim cobrar também na sua prova. Então, gente, este artigo 19, o artigo 18 é mais tranquilo, vai apenas acrescentar uma hipótese de interdição de direitos, né? Mas aqui no artigo 19 a gente tem então, né, um novo tipo penal inserido, incluído lá no título que trata dos crimes contra a fé pública, que são crimes cujo bem jurídico tutelado é justamente a fé pública, tá? Então vejam só, quando a gente traz aqui, né, a alteração do artigo 311-A do Código Penal, certo? A gente tem que lembrar que é um acréscimo, né? Se acrescenta, então, um tipo penal ao Código Penal, que é o que, gente? Verbo do tipo utilizar, né? Ou divulgar, e eu vou resumir aqui, tá? Conteúdo sigiloso de, né? Utilizar, divulgar conteúdo sigiloso. Sigiloso, tá? De, 2 pontos. Lembrando que essa utilização e essa divulgação, elas têm dolo específico, uma intenção específica do agente. Qual é o dolo específico no tipo de utilizar e divulgar esse conteúdo sigiloso? Fim de beneficiar a si ou a outrem, fim de beneficiar a si, né? Fim de beneficiar a outrem, tá? E também, né, comprometer a credibilidade do certame. Então, a gente tem 3 dolos, né? Comprometer a credibilidade do certame, certo? Olha só, então a gente tem esses 3 dolos específicos desse tipo penal. Utilizar e divulgar, aliás, faltou indevidamente, né? Indevidamente, certo? Conteúdo sigiloso do que, pessoal? De concurso, né? Também processo seletivo, avaliação, exames públicos, né? Avaliação, exame público, tá? Enem, vestibular, certo? Outros procedimentos, né? Ou outros processos seletivos e exames, né? Processos seletivos, pode ser um PSS, né? Exames previstos em lei. Então, gente, a gente tem aqui qual é o conteúdo sigiloso que, se a pessoa utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou comprometer a credibilidade do certame, né? Se ele cometer este ato, ele pode ser punido, gente, com a seguinte pena. Essa é a regra. A regra da pena é de 1 a 4 anos de reclusão. E multa, pessoal? E multa, né? Então, esta é a nossa pena. 1 a 4 anos de reclusão e multa. Aí, quando a gente vai trazer aqui a qualificada, né? A hipótese qualificada, então a pena é de 2 a 6 anos
de reclusão e multa. E quando que vai ser qualificado, gente? Esse crime será qualificado quando, pessoal, ele resultar em dano, certo? À administração pública. Então, quando este crime resultar em dano à administração pública, ele será, então, a hipótese qualificada, certo? Gente, a gente tem também, né, as causas de aumento de pena, né? Neste caso, a pena será o que, gente? Aumentada de 1/3. Aumentada de 1/3. Ora, qual vai ser a pena aumentada de 1/3? Se for na hipótese do crime simples, de 1 a 4 anos, aumentado de 1/3. Se for a hipótese qualificada, de 2 a 6 anos, aumentado de 1/3. E quando que haverá esta causa de aumento de pena, gente? Quando este crime for cometido, fato cometido por funcionário público. Então, são essas as hipóteses de qualificadora e causa de aumento de pena, né, desse tipo penal, que é o artigo 311-A do Código Penal, que foi incluído, então, aqui na Lei 12.550, a Lei 12.550, ela vai, então, incluir pelo artigo 19 este tipo penal, né, lá no nosso Código Penal, lá no artigo 311-A. Beleza, gente? Bom, artigo 20, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Realmente é o último artigo aí da lei, né? E aqui a gente encerra o nosso conteúdo, a gente encerra nossas aulas sobre a 12.550. Espero que, né, com todos esses esquemas, esses demonstrativos aí que a gente trouxe no quadro, fique mais fácil a compreensão e você consiga lembrar de tudo na hora da sua prova. Uma boa prova para você, tenha êxito, tá? Estou torcendo e se você for bem nessa matéria, comenta lá no meu Instagram, @professora Mônica Costa. Espero o seu comentário, a sua dúvida também, né? Pode me chamar que a gente vai sim responder a essas dúvidas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!